Bom, pessoal, estou aqui para falar de mais uma empresa small cap. Eu vou falar de uma empresa do setor de construção civil, a Helbor. Mas antes de começar aqui o vídeo, se inscreva no meu canal, curta, dá um clique ali no sininho para você receber o conteúdo quando tiver conteúdo novo. Então eu vou atender aqui os pedidos dos meus seguidores, que muitos falaram, fala de Helbor, vou falar. Então Helbor, o nome, a origem é devido ao fundador Hélio Borenstein, né? Então a empresa foi fundada há 40 anos atrás, uma empresa bem tradicional de incorporação imobiliária. Ela não tem a construtora própria, então é uma empresa de incorporação. Estou falando então da tese de investimento dessa empresa, que tem valor de mercado de 1,3 bilhão de reais e negocia aí 3 milhões e meio de reais por dia, tá? Uma clássica small cap. E aí, mais uma vez eu falo que é uma ação de beta alto e tem uma volatilidade de 56% ao ano. Mas o que chama bastante atenção é que a ação já subiu 90% esse ano, em 2019, e uma alta de 180% em 12 meses, né? Então vamos lá entender então o que é a Helbor. É uma empresa que tem foco residencial e comercial também no segmento de média e alta renda. A origem da companhia é Mogi das Cruzes, em São Paulo, mas ela tem, claro, uma presença muito forte em São Paulo e está distribuída aí basicamente em 10 estados do Brasil, incluindo o Distrito Federal, e está com operação em 28 cidades. Isso é normal, né? Na época do crescimento desse setor de construção civil, as empresas acabaram se espalhando aí naquela crença que escala, né, maior era melhor. Então a composição acionária da Helbor, o controlador tem 60%, os outros 40% estão no mercado, chamado free float. Aqui a gente tem um acionista grande, bem relevante, que é a Dynamo, né, uma grande gestora de recursos, ela tem 15% do capital da Helbor. Pessoas físicas como você tem os outros 15%, e uma curiosidade, né, em um ano ela dobrou a quantidade de investidores pessoa física. A empresa tinha cerca de 8 mil acionistas pessoas físicas, agora tem 16 mil. Cada vez crescendo mais esse setor de construção civil, principalmente voltado à média e alta renda. E aí a empresa fez, né, como várias empresas do setor, assim como a Tecnisa, que eu já falei aqui no canal, a Helbor fez um aumento de capital em dezembro de 2017. Foram 280 milhões de reais, né? Na época o preço da ação foi a 2,87. Perdão, foi a R$ 2,00 o aumento de capital. Hoje a ação já está acima desse valor, né? Já está a 2,87. Então eu vou falar aqui grandes números da empresa rapidamente. É uma empresa de um patrimônio líquido de 1 bi e 100. Então o valor de mercado é um pouquinho superior ao seu patrimônio líquido. A empresa tem uma dívida alta, né? 1 bi e 400. No primeiro semestre, a companhia acabou de divulgar o resultado do segundo trimestre essa semana. 570 milhões de receita no primeiro semestre. Uma empresa que deu nesse primeiro semestre um prejuízo líquido de 56 milhões de reais. Então, na minha opinião, né, por que a Helbor não está, né, na minha carteira small caps e por que eu não recomendo a compra nesse momento, né? Ou melhor, por que eu prefiro outras empresas à Helbor? Ela tem dois pontos principais, né? O alto nível de endividamento, como eu falei, 123% do PL. Então ela tem uma dívida de 1 bi 400 e tem um PL de 1 bi e 100. Dívida muito pesada que ocasiona aí um resultado financeiro de 120 milhões de reais negativo no ano, né? Uma dívida pesada, uma dívida grande. E ela tem também um estoque pronto, um estoque alto, né? A companhia tem um estoque total de 2 bi de reais e o estoque pronto, né? As unidades já construídas representam 65% do total. São Paulo é 30% do total do estoque e aí a Helbor aqui abre esse estoque pronto que ele custa, né? Então o imóvel está pronto, a empresa tem que arcar com IPTU e custos de manutenção. Só esse estoque pronto custa aí 30 milhões de reais por ano, passando na despesa geral administrativa. Esse estoque está dividido em São Paulo com 23%, 300 milhões de VGV, São Bernardo do Campo com 16%,
210 milhões de VGV. Mogi das Cruzes, que é o quintal de casa aí da empresa, tem Rio de Janeiro, tem São José dos Campos, tem Fortaleza, tem Salvador, tem Campinas, então tá bem pulverizado e eu acho que vai demorar, né? Ela vai vender esse estoque de forma lenta. O mercado imobiliário está melhorando, principalmente São Paulo, mas outras praças tá mais devagar. Então esse é um risco grande, porque é um capital da empresa que está parado lá, gerando custo, e ela está com dívida cara, pagando despesa financeira. Então, acho que esses são os dois pontos, né, que eu não fico tão animado com a Helbor. Agora, o resultado do segundo trimestre, ele foi muito bom. Eu acho que acabou surpreendendo o mercado, né? Houve uma geração de caixa de 102 milhões de reais no trimestre, mas como eu falei, uma dívida bem pesada de 1,4 bi, 128% em relação ao PL. Então a empresa está melhorando, ela retomou o seu volume de lançamentos, ela lançou no primeiro semestre 270 milhões de reais, ela teve uma venda bruta muito boa, de 520 milhões de reais, e o distrato, que é o cancelamento de venda, veio caindo. Então o resultado do segundo trimestre foi bom, mas vai demorar, né, para a Helbor reduzir o seu nível de endividamento. Então, essa semana saíram notícias que a Trisul, que é outra empresa também focada em média e alta renda, está considerando fazer uma oferta de ações, né, o follow-on. E a Helbor, eu acho que a empresa não comentou sobre isso, mas a minha opinião, Eduardo, a empresa pode sim fazer um follow-on, que aí resolveria o problema da empresa, né, que é a dívida alta, ela tem um estoque ainda alto, injeta mais capital, reduz a dívida e volta a crescer. De catalisadores de curto prazo, tem um projeto grande aqui na Vila Olímpia, em São Paulo, o projeto W, que inclui um hotel. São 400 milhões de reais de VGV que devem ser lançados no terceiro trimestre. Então a empresa deve ter bom resultado, né, com retomada de lançamento e venda. A empresa gerou 150 milhões de caixa no primeiro semestre. Para o ano deve gerar aí um caixa de 250 milhões de reais. Chegando aqui na parte, né, final, né, eu vou fazer aquela conta do preço sobre valor patrimonial da ação e vou comparar aqui com o Tecnisa e com o Iven, que são as empresas que eu já comentei aqui, né? As empresas são bem comparáveis, né? No caso da Helbor agora, o múltiplo preço sobre valor patrimonial da ação é de 1,17 vezes, né? O valor de mercado da companhia está 17% acima do seu valor patrimonial. Então, usando lá o modelo de Gordon, né, que é aquela conta de dividendo descontado, daria um ROI, um retorno sobre o patrimônio líquido implícito de 10%. Então, eu lembro que a empresa ainda dá prejuízo e vai levar um tempo para ela poder reverter essa tendência, né? Mesmo com o crescimento de lançamento, crescimento de venda, ela tem muita despesa e muita despesa financeira. Sem fazer essa oferta de ações, vai demorar para a companhia divulgar um lucro grande e divulgar um retorno sobre o patrimônio líquido, o ROI, alto. Então, vamos fazer uma conta aqui que é a seguinte, né? Se a Helbor conseguir um retorno sobre o patrimônio de 15%, né, que é um retorno extremamente alto, o preço da ação seria por volta de R$ 4,70. A gente está falando de 60% de potencial de valorização, mas eu entendo que o risco para investir nas ações da Helbor agora é mais alto do que o da Iven e mais alto do que o da Tecnisa, por exemplo. Por quê? Né, as empresas estão com múltiplos muito parecidos, né? Iven, Tecnisa e Helbor, por volta ali de 1,1 preço sobre o valor patrimonial. Mas a Iven já está dando lucro, inclusive o resultado foi muito bom agora no segundo trimestre. A Iven tem uma relação dívida líquida PL de 30 e poucos por cento. Eu vou pegar aqui o número exato, né? Então a Iven tem dívida líquida patrimônio 34%. A Tecnisa, depois da oferta de ação, praticamente vai ficar sem dívida. Dado que o potencial de valorização da Iven e da Helbor é parecido, eu prefiro ficar com uma empresa que tem menos dívida e já está dando lucro. E se for feito um aumento de capital, um follow-on, se você é acionista, você vai ser diluído, né? Então, o momento eu acho que não é tão favorável assim para a Helbor, mas como eu mostrei aqui, né, na conta, existe um potencial de valorização
significativo, né? Mas o risco é grande. Então, fazendo uma outra conta, se eu colocar que o retorno sobre o patrimônio líquido da Helbor for apenas de 10%, é o preço da ação mais ou menos da tela. Então, acho que o mercado está antecipando esse momento muito positivo do setor de construção civil e eu vejo aí muito risco no momento nas ações da Helbor, tá, pessoal? Então, se você gostou desse vídeo, dá um like, compartilha e você pode mandar os comentários dando sugestões de empresas e setores, temas para eu falar aqui no canal, ok, pessoal? Muito obrigado, um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.